livro de Números, capítulo 14, os 5 primeiros versículos. Glória a Deus. Aleluia. Números capítulo 14. Quero mandar o meu abraço para os nossos irmãos, amigos, os internautas e aqueles que nos seus lares estão participando deste trabalho. Glória a Deus. Sobretudo os que estão mais distantes, aqueles que não têm como vir à igreja, casa do Senhor. Números 14, os 5 primeiros versículos. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Tua bênção, teu Espírito Santo, continue trabalhando em nossos corações, em nossas mentes e falando conosco. Nos ajude e nos dê inspiração e unção para podermos ministrar a tua santa e gloriosa palavra no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós temos aqui um povo que, pelos seus muitos pecados, Deus permitiu que eles de livre se tornassem escravos e por 430 anos fossem humilhados e escravos em terras estranhas, a saber, o Egito. Mas um dia, como aquele pródigo, aquele povo caiu em si, e eles se lembraram que eles tinham um Deus que era maior, mais poderoso que todos os deuses, que eram muitos, do Egito. E a Bíblia, de forma enfática, vai dizer que eles oraram, eles clamaram a Deus, eles choraram, arrependidos de terem voltado as costas para Deus. E aqui a gente aprende duas coisas importantes. A primeira é sobre o arrependimento. A segunda é sobre a oração. E a terceira, ainda tem uma terceira, que é a confissão, né? Porque a confissão é a consequência do arrependimento. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. O clamor de um justo pode muito em seus efeitos. E no momento assim,
que eles se arrependeram, clamaram, choraram, a Bíblia vai dizer que Deus se levantou do trono e disse: ouvi a oração do meu povo que está no Egito, vi as suas lágrimas e desci para dar-lhes livramento. Isto está escrito. Essas palavras confirmadas por Deus a Moisés na sarça nas encostas do Horebe marcaram, foi muito forte. E esta noite eu quero falar sobre a oração que muda situações. A oração que muda situações. Deixa eu dizer outra vez. Pelo menos se você guardar e pôr em prática, o tema já é muita coisa. A oração que muda situações. Então a Bíblia vai dizer que naquela noite, no capítulo 14, versículo 1, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O que levou o povo de Deus a tal desespero, a tal pranto, a tal dor, a tal sofrimento? Glória a Deus. Lá no capítulo 13, Moisés envia espias para fazer o reconhecimento da terra de Canaã que Deus havia dado ou prometido. Mas nós sabemos que entre a promessa e o cumprimento existe um tempo, existe uma trajetória, existe uma jornada. Bom, então Deus mandou espiar a terra, e aqueles que foram espiar a terra não eram qualquer pessoa, eram homens de Deus, eram homens de responsabilidades, eram homens espirituais, era o melhor que cada família tinha, pois era o chefe daquelas famílias. E eles foram, espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Horebe, ou Reobe, e trouxeram os relatórios. E quando eles trouxeram o relatório, eles trouxeram também o fruto da terra. Capítulo 13, versículo 27. E eles disseram: entramos na terra que você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. E aqui trouxemos os frutos, alguns frutos. Porém, versículo 28, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque,
ou seja, nós vimos gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem nas regiões montanhosas, na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. E quando eles trouxeram este relatório, eles desfaleceram o ânimo e a fé do povo. O maior problema, quando passamos uma notícia ou uma informação, é como quem está recebendo, como está recebendo. Então eles trouxeram a informação, e era uma informação falsa? Não, era uma informação verdadeira. O problema não estava na informação em si, mas estava na visão que eles tiveram. Eles trouxeram a notícia que dava conta ao povo que era impossível eles entrar na terra. Aí que está o problema. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 30 que Calebe fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos, tomemos, pois, da terra, é certo que venceremos. Calebe estava entre os 12, Josué e Calebe estavam entre os 12, porém os 10, a visão dos 10 era pequena, era curta. Eles olharam para a fortaleza da cidade, eles olharam para os gigantes, enfim, eles olharam para tudo que eles viram como impedimento para que as promessas de Deus se cumprissem nas suas vidas. Versículo 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram, veja só o que eles disseram, versículo 31, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Que isso nos parece? Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes. E nós éramos como os gafanhotos diante dele, tão pequenos que éramos. Deixa eu te dizer algo do coração de Deus. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai mais acreditar. Nós precisamos saber, número 1, o que representamos para Deus. Número 2, o que Deus representa para nós. E número 3, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. Aleluia. Aquele povo estava desesperado, chorando, sofrendo. A comunidade inteira chorava. Por quê? Porque 10 deles saíram contaminando a todo Israel de Deus. Minha mãe sempre disse: meu filho, uma ovelha ruim
põe um rebanho a perder. Glória a Deus. Não se junte aos covardes, não se junte aos frouxos, não se junte aos desanimados, não se junte aos que não têm fé, não se junte aos que não confiam na palavra nem nas promessas de Deus, porque senão você vai ser covarde e vai se enfraquecer. Quando eles começaram a chorar em alta voz, versículo 2, Israel começou a murmurar. Murmurar contra quem? Contra Moisés e contra Arão. E aí veio no coração daquele povo o desejo, a vontade de voltar para o Egito. Ora, como alguém pode desejar voltar à escravidão? Como alguém pode desejar voltar à humilhação? Mas eles desejaram, e mais, eles desejaram até morrer, ou no Egito ou no deserto. E ainda acusaram, perguntaram ou questionaram Deus, versículo 3, por que o Senhor nos trouxe para esta terra? Primeira pergunta. Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e filhos serão tomados despojos de guerra? Terceira pergunta. Não seria melhor voltar para o Egito? Isso é uma reunião, irmão. Isso não complô. E aí, disseram uns aos outros, motivado pelos 10, porque o povo é bom. O povo é bom, eu sempre disse que o povo é bom. O problema está quem está liderando este povo. Escute, escolheremos um chefe e voltemos para o Egito. Quando foi estabelecido um ato de rebelião, Moisés e Arão, por amor a eles, por amor ao povo, apesar de que pelo povo ele estava sendo desprezado, ele prostou-se com o rosto em terra, diante de todos eles, e fez um clamor para que Deus tivesse misericórdia. Vamos entender. O medo do povo. O medo do povo, número 1, o medo do povo. Era uma sensação de perigo, como consequência do que eles ouviram dos 10 que foram espiar a terra. Mas o profeta Isaías se levanta no nome do Senhor e traz uma profecia tremenda. Capítulo 41, abra sua Bíblia, versículo 9 ao 13. Claro que não foi nessa época, só a título de informação, sei que os irmãos sabem. Isaías 41, eu quero que todos achem, por favor. Versículo 9 ao 13.
diz o Senhor através de Isaías: eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. A primeira coisa que nós precisamos saber, que aquele povo sabia, é que eles era uma escolha de Deus. Eles foram escolhidos por Deus para ser uma nação poderosa. E Deus prometeu que ninguém, absolutamente nenhuma nação subsistiria diante deles. Aí o Senhor continua pela boca de Isaías dizendo: por isso, não temas, pois estou com vocês, ou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, darei vitória para vocês. Isso é promessa, irmão, para Israel e para esta igreja. Deus não mudou. Versículo 11: todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a vocês serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, vocês não o encontrará. E os que guerrearem com vocês serão reduzidos a nada. Pois eu, Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, que eu te ajudarei. O povo ouviu, os 10 espias ficaram com medo, entraram em pânico e em desespero. E o desespero é um estado de profundo desânimo de uma pessoa, de uma comunidade que se sente incapaz, glória a Deus, de qualquer ação, de uma comunidade ou de alguém desalentado, que não acredita que pode. Mas eu posso, você pode. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode. Sabe por que pode? Porque você é especial para Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Mas o medo muitas vezes neutraliza a força que está dentro de você, que é o Espírito Santo. E o medo, meus amados irmãos, ele é produzido no nosso homem interior, através daquilo que nós absorvemos, glória a Deus, pelo que nós ouvimos. Então, quando você ouve qualquer palavra, qualquer mensagem que te empurre para baixo, você já entra em guerra e diz: para trás de mim, Satanás, o sangue de Jesus Cristo tem poder, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só quem entendeu, levante a mão. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que estes homens, estes espias, eles espalharam a má notícia, a notícia de desânimo. E agora não era apenas 10 que estavam com medo, agora é uma comunidade inteira que pelo medo começaram a murmurar contra Deus, por conta do boato, por conta dos falatórios. Eles ficaram inseguros e começaram a murmurar, começaram a prática da injustiça. Glória a Deus. É muito comum
Muitas vezes os falatórios, as falácias, levam o crente a querer tirar suas conclusões, a criar os seus achismos. Não, eu acho. É horrível quando você encontra um crente cheio de achismo. Eu acho isso, eu penso aquilo. Não é o que você pensa, não é o que você acha. Não adianta estar murmurando, não adianta estar levando mensagens que não é mensagem de vida. Não. Mensagem que vai entristecer o irmão, mensagem que vai enfraquecer o irmão, mensagem que vai desalentar o irmão, mensagem que vai levar o irmão fraco a murmurar. Não leve. A mensagem foi tão terrível que o povo desejou a morte. Capítulo 14, versículo 2, a parte B. Quem dera que tivesse morrido no Egito, ou mesmo no deserto. Aleluia. O desejo de morrer. Por quê? Era amnésia? Não. Eles foram afetados com a mensagem daqueles 10 espias. Número 1, eles se esqueceram das promessas de Deus. Escuta, irmão, você não pode esquecer daquilo que Deus te prometeu. Seja qual for a mensagem que alguém trouxer para você, se você entender que vai desestabilizar a promessa de Deus na tua vida, rejeite. Glória a Deus. Em segundo lugar, eles esqueceram dos milagres que eles já haviam experimentado. Parece que tendenciosamente o homem tem facilidade de, quando enfrenta uma situação de risco ou perigosa, ele se esquece dos milagres que já experimentou da parte de Deus. Quem já experimentou milagre da parte de Deus? Aleluia. Você experimentou, você conhece a Deus. Então aquele povo viu a mão de Deus sobre o Egito e sobre Faraó com 10 pragas. Aquele povo, eles viram o mar abrir ao meio. Viu o mar abrir ao meio. Aquele povo viu a nuvem sobre eles lhe dando proteção e a coluna de fogo à noite lhe aquecendo e iluminando o caminho. Mas por conta de uma palavra, de uma mensagem de 10 homens que categoricamente disse: nós estivemos lá e nós vimos gigantes. Glória a Deus. O povo desfaleceu. Aquele povo esqueceu também da presença de Deus. Sabe por que esse desespero? A ausência de Deus naquele momento na vida deles. Porque quem está na presença de Deus, irmãos, não se assombra, não se assusta com qualquer mensagem ou com nenhuma que venha contrariar a palavra de Deus. Escute, só a título de a palavra, a Bíblia diz, lá em Mateus 28, salvo engano 20, o Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Você acredita nisso? Só quem acredita. Você que está em casa acredita que Deus está com você todos os dias? Por que você entra em desespero, entra em pânico? Por que você se deixa dominar pelo medo, ou vencer pelo medo, por causa da sensação de perigo? Não, irmão.
Não se preocupe com isso não, a vitória é nossa. Glória a Deus. Não fique desesperado. Não absorva murmuração do seu ninguém, nem deseje a morte. Não, Deus reservou o melhor para a sua vida. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que toda noite aquela comunidade chorava em alta voz. Mas a Bíblia vai dizer que aquele povo, eles começaram um ato de rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é como um ato de feitiçaria. O rebelde é como feiticeiro. Glória a Deus. 14, versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Por quê? Não apareceu nenhum crente ou nenhum israelita que abrisse a boca para responder com a verdade. Você está perguntando por que o Senhor nos trouxe para essa terra? Porque nós pedimos. Nós quem pedimos. Por que pedimos? Porque não queríamos ser escravos, nem viver subjugado por Faraó. Mas ninguém falou nada. Glória a Deus. Meus amados irmãos, depois eles perguntaram e eles responderam. A segunda pergunta, só para nos deixar cair. Quer dizer, chamaram Deus de quê? De assassino. Deus nos trouxe a esta terra para nos matar e ainda nos humilhar, nossas mulheres, nossos filhos serem levados como os despojos de guerra. Que Deus, irmão. E aí eles disseram, não seria melhor voltar para o Egito? Eu já ouvi um crente dizer isto. Onde eu estava era melhor. A rebelião é o não reconhecimento da posição de autoridade constituída por Deus sobre nós. Observe que eles fizeram uma plataforma, trouxeram a situação, mostraram a falha de Deus na mente deles, claro, que Deus não erra, não falha, não se equivoca, e culparam tudo a quem? Ao Moisés e ao Arão. Glória a Deus. Eles fizeram um movimento entre o povo e jogaram o povo contra Moisés. Por quê? Porque eles queriam se ver livre de Moisés. Glória a Deus. Eles disseram assim: não seria melhor voltar para o Egito? E um disse ao outro: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Ora, qual era o problema deles? É que eles queriam alguém para o lugar de Moisés. Eles não estavam mais aceitando a administração de Moisés. Eles não estavam mais aceitando a direção de Moisés. Mas Moisés, irmãos, não pediu para ser líder daquele povo. Mas Moisés não pediu para ir para o Egito para buscar aquele povo para Canaã. Não foi ideia de Moisés. Foi ideia de Deus.
Não foi ideia sua nem do pastor levar você para o céu, foi ideia de Deus. Mas abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, 11 e 12. Me ajude aí. Vamos ver o que é que o rebelde deseja. Mas antes eu quero que você leia Efésios 4, 11 a 12. Pode ler, irmão, bem alto. A minha tradução é um pouco diferente, é Nova Versão Internacional. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 11. Devagar, peraí. E Ele mesmo Deus. E Ele mesmo deu. Quem foi que deu? Deus. Muito bem. O que foi que Ele deu? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Para quê? E doutores. Versículo 12. Isto. Então, irmãos, Deus deu para o povo alguém para liderar e para aperfeiçoá-los. Esta é a missão do líder. Primeiro, ele é dado ao povo, não o povo dado a ele. Segundo, é dado para aperfeiçoar os santos, para preparação. Porém, o rebelde tem o seu desejo. Vamos ver aqui no texto o desejo do rebelde. Número 1, voltar para o Egito. O Egito é o mundo. Então o rebelde, ele ainda está ligado às coisas do mundo, ainda ama o mundo. Segundo, servir a Faraó, que é o símbolo de Satanás. Glória a Deus. E terceiro, é levantar um líder na vontade dele. Porque o líder que está na vontade de Deus, diga comigo, o líder que está na vontade de Deus não agrada o rebelde. Porque o líder que está na vontade de Deus não faz o que ele quer, não faz o que o povo quer, mas faz o que Deus quer. É diferente. E nem sempre o que Deus quer agrada ao homem. Principalmente se o homem não for espiritual. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eles disseram, seria melhor voltar para o Egito, para o mundo, e vamos escolher um chefe ou um líder para nos levar para o Egito. Ora, por que eles não disseram assim? Vamos falar com Moisés? O negócio está difícil aqui, vamos conversar com Moisés para a gente voltar. Mas por que eles não fizeram isso? Porque ele conhecia o caráter de Moisés. Porque Moisés não se deixou levar como Balaão, que quando recebeu propina, foi amaldiçoar o povo de Deus. Aleluia. Quem tem compromisso com os céus, quem tem compromisso com Deus, não se vende, não aceita barganha. Glória a Deus. Mas anda na justiça, anda na verdade, anda na vontade de Deus. Glória a Deus. Meus amados,
Escutem. A contaminação pelos 10 foi muito grande no meio do povo. E quando o povo se rebelou, Moisés tomou uma posição. E qual foi a posição de Moisés? Defender o povo. Eu acho isso incrível. Um verdadeiro líder, ele não guarda mágoa, rancor, ódio, não. Deus não nos chamou para ser servido, mas Deus nos chamou para servir. Deus não nos chamou para ser amado, Deus nos chamou para amar. Deus não nos chamou para termos os nossos problemas resolvidos, mas Deus nos chamou para resolver o problema do povo. E a Bíblia vai dizer que Moisés tomou uma posição. Versículo 5. Então Moisés e Arão, vendo tudo aquilo, eles se prostraram com o rosto em terra diante da assembleia dos israelitas. Então Moisés foi um homem espiritual até as últimas consequências. Ele prostou-se, ele adorou e ele intercedeu por aquele povo. Diferente de João, que disse para Jesus em Samaria, quando rejeitaram Jesus: Senhor, quer que eu faça uma oração para descer fogo do céu e acabar com essa raça de gente ruim? Jesus disse: você não sabe de que espírito sois, João. E João era o apóstolo do amor, viu, gente? Ele era o apóstolo do amor. Imagine se não fosse do amor. Mas Moisés dobrou os joelhos, pôs a face na terra e intercedeu. E quando ele terminou de orar, a resposta de Deus veio imediatamente. Aleluia! Por que veio imediatamente? Porque ele tinha crédito no céu. Oh, glória! E essa resposta veio como, pastor? Através de Josué e Calebe. Versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Que testemunho! Que testemunho de Josué e Calebe! Não foi à toa que ele foi o substituto de Moisés. Que testemunho lindo! Ele fez o quê? Ele se humilhou. Porque rasgar as vestes era sinal de humildade, sinal de humilhação. Glória a Deus. Eles rasgaram as vestes. Depois disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Aleluia! Aleluia! A terra que percorremos, ela é excelente. Versículo 8. Diga aí, igreja, versículo 8. Como só, numa só voz, como um homem só. Vamos lá. Vamos dizer outra vez? Vamos lá? O choro dura apenas. A noite estava terminando. A noite estava terminando. A rebelião estava se acabando. O medo estava para sair. Por quê? Porque levantaram-se, depois da oração,
2 homens. 2. Só foram 2. Para dizer a Israel que tudo quanto Deus prometeu estava de pé. E que a vitória não era dos inimigos, mas a vitória era deles. Porém, amados irmãos, a vitória que Deus reservou para mim, a vitória que reservou para você, ela precisa ser observada, porque ela requer alguns requisitos. Aleluia. Primeiro requisito para você ter vitória é se o Senhor se agradar de você. Deus se agrada de você? Deus se agrada, senhores obreiros e senhores? Deus se agrada de vocês, igreja? E agora cada um faça uma autoanálise. Deus se agrada de mim? Veja o testemunho de Deus ao seu filho Jesus lá no Jordão. Quando Deus falou, o Espírito desceu, o céu se abriu, o Espírito desceu e Deus falou: este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. Mas antes o filho tinha se prostrado e disse: olha, vocês que querem me acompanhar, reconheça que você tem pai. A partir de hoje vocês não são órfãos. Pai nosso que estás nos céus, tenha uma vida santa, diferente do mundo. Santificado seja o teu nome. Seja governado na vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, o teu governo. E seja feita a tua vontade. Você tem deixado que a vontade de Deus tenha sido feita em sua vida? Ou você faz o que você acha e pensa que deve ser feito? Aleluia. Então a primeira resposta de Deus para a vitória do seu povo foi: se o Senhor se agradar de nós. Segundo requisito, versículo 9, 14 e 9. Se vocês não forem rebeldes, porque Deus não compactua com crente rebelde. Não, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Os rebeldes estão do lado de fora dos planos de Deus. Glória a Deus. 14 e 9. Amém. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não. Terceiro requisito: não seja frouxo. Não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi e está conosco. Não tenha medo deles, diz o Senhor. Você entendeu? Você entendeu que a resposta veio imediatamente e Deus limpou o lixo que estava na mente do seu povo, porque eles foram contaminados pelos rebeldes. Glória a Deus. E Ele deu os requisitos para a vitória. Deus se agradar deles, não serem rebeldes, não serem medrosos. E no versículo 14, versículo 9 ainda fala que Josué levantou a voz e diz, profetizou, mas o Senhor está conosco. Mas o Senhor está conosco. Aí nós temos Moisés de joelhos com a face no chão. Primeiro, o povo que se rebelaram. Segundo, Moisés que entrou na presença de Deus com oração. Aleluia. Terceiro,
Josué e Caleb levantaram pelo poder de Deus, dando uma mensagem de ânimo. E quarto, a intervenção divina. Diga, a intervenção divina. Aleluia, aleluia. 14 e 12. Diz o Senhor. 10. Quando Josué terminou a mensagem, era para aquele povo, irmão, ter gritado, pulado, se fosse hoje falado línguas. Porque a história estava mudando na vida deles. Mas, diferente disso, observe as últimas palavras de Josué. A proteção deles. Deles quem? De quem vocês estão com medo. Se foi. O Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Deus está na tua vida. Versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Incrível isso. Me ajude na minha fraqueza. Quem trouxe uma mensagem de desânimo, de derrota, eles não pensaram em apedrejá-lo. Quem trouxe uma mensagem de ânimo e de vitória, eles agora queriam apedrejá-los. Só que há duas situações. A primeira, quando a ação é do homem. E a segunda, quando a ação é de Deus. Eu nunca me preocupo com essas coisas. Olha, pastor, estão dizendo assim. Olha, pastor, estão falando assim. Olha, pastor, falaram do senhor ali. Olha, pastor, disseram assim do senhor ali. Eu não me preocupo. Não. Não, porque eu tenho 2 joelhos. Certo? Tenho uma testa também aqui. Dá para ajudar bastante. Glória a Deus. Não me preocupo com isso não. Tá certo? Eu glorifico a Deus. Agradeço a Deus por aqueles que se levantam contra mim como inimigo. Glorifico a Deus por isso. Porque graças a você, meu irmão, que fala mal de mim, você me obriga, me empurra para orar mais. Aleluia. Se não fosse essas coisas, eu não precisava orar. Mas são exatamente os desertos da vida. São exatamente os gigantes que se levantam, que nos empurra para a oração, para entrar na presença de Deus. Então, quando aquela comunidade falou em apedrejá-los, quem? Josué e Caleb. Aí esqueceram de Moisés. Então o problema deles, irmão, não era com as pessoas. O problema deles era com Deus, era com a palavra de Deus. Aleluia. Então agora, diz a palavra de Deus, me acompanhe no versículo 10. Quando eles pensaram em apedrejar, tentaram apedrejar, então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Agora houve uma manifestação de glória ali na tenda. Aleluia. A manifestação da glória de Deus na tenda junto a Moisés. Depois, o Senhor disse a Moisés. Agora nós temos a manifestação da presença do próprio Deus. Aí Deus manifesta a sua presença a Moisés e fala: até quando este povo me tratará com pouco caso? Deus não disse: até quando este povo, Moisés, te maltratará? Não disse: Josué, até quando este povo te humilhará?
te perseguir. Não. Porque eles eram ungidos de Deus. A Bíblia diz: não toqueis os meus ungidos. Então quem está querendo o mal, ou quem estava querendo o mal contra Moisés e contra Josué e Calebe, era o diabo. E o diabo se utilizou daqueles 10 homens carnais, medrosos, rebeldes, para contaminar o povo. Porque tem pessoas, irmãos, que além de ter uma visão distorcida, ainda contamina outros. Além de não fazer, impede outros que façam. Aí Deus, respondendo a Moisés, se manifesta, primeiro através da sua glória na congregação, para que todos vissem que Deus estava com eles. Segundo, a sua própria presença falando com Moisés. E terceiro, Deus manifesta o seu juízo. Não foi Moisés que pediu juízo, foi Deus que manifestou. Versículo 12. Leia aí, igreja, bem alto. Aí Deus, amados irmãos, disse: eu vou ferir com praga, eu vou destruir, mas de você eu vou fazer uma grande nação, mais forte do que eles. Moisés podia ter dito: é assim mesmo, Senhor, bota para quebrar. Mas não foi essas as palavras de Moisés. Versículo 13, Moisés: Senhor, os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, que vai adiante dele, vai a coluna de fogo, e esse povo vai dizer que tu prometeu levá-los a uma terra que mana leite e mel, mas o Senhor matou esse povo no deserto. Versículo 19. Moisés disse a Deus: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo te perdoado, como este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu. Versículo 20. Toda a igreja leia. Aí aqui na minha tradução, o Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. Aleluia. Deus agora estava perdoando toda a maldade, toda a rebelião, tudo que aquele povo estava fazendo, porque Moisés, mesmo sendo ameaçado, ultrajado, criticado, mas ele pede para Deus não entrar em juízo com aquele povo. Glória a Deus. Josué, Calebe, na mesma situação dos 10, eles deram outro relatório. Qual o problema? O problema não estava na mente, estava no coração.
A visão dos 10 eram carnais, era carnal, e a visão dos 2 era espiritual. Os 10 olharam, os 2 olharam. Os 10 olharam, viram muros fortificados, viram gigantes, viram todas as impossibilidades e tiveram diante deles a derrota. Os 2, eles olharam para cima e eles viram um Deus todo-poderoso que cumpre aquilo que Ele promete. Elevo os meus olhos para cima, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso livramento. É do Senhor que vem a nossa vitória. É do Senhor, meus amados irmãos, que vem tudo quanto nós precisamos. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome do Senhor.